A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda minha irmã, seja bem-vindo meu irmão ao Maná do Céu. Eu sou sua irmã Juliane Santos e nós estamos num momento precioso, caminhando dentro da palavra de Deus e vendo homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para um grande chamado. E hoje, dando continuidade, nós vamos aqui para o livro de Filipenses, capítulo 2, que nos conta a história de um homem que entregou a sua vida, que se diminuiu como servo para servir e atender ao chamado do seu Pai. Sim, hoje nós iremos falar sobre Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que entregou a sua vida para cumprir um propósito. Filipenses capítulo 2, versos 5 em diante nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quando nós analisamos acerca do chamado e do propósito de Deus para as nossas vidas, nós temos um exemplo, e o maior exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que veio em grande humildade, sendo filho do próprio Deus. A palavra diz que Deus envia o seu filho agora. Por quê? O Senhor já havia usado os seus servos, os seus santos, os seus profetas para falar ao povo, para comunicar a mensagem. E eles não se arrependiam. O povo outrora, ora se arrependia, ora voltava ao pecado. Deus toma uma decisão, digamos assim, para que todos possamos compreender bem, de enviar o seu filho ao mundo para se entregar. Assim, nós, eu e você, todos nós receberíamos o direito à entrada da vida eterna, à salvação. Não mais seguiríamos pela lei, mas sim agora pela graça. Mas a gente precisa entender que alguém aceitou este chamado. Jesus aceitou esse chamado, sendo ele o Filho de Deus, o próprio Deus, né? Ele aceita esse chamado, ele vem à terra para cumprir esse chamado com amor, com excelência, para que toda a humanidade pudesse ser alcançada pela divina graça e misericórdia do seu Pai. A palavra diz aqui no verso 6 que sendo em forma de Deus, olha, em forma de Deus ele era, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então agora ele sai da postura de Deus, passa a ser servo, assemelha-se a homens para cumprir um propósito. E nós sabemos como foi a história de Cristo aqui na terra. Ele caminhou, ele fez milagres, prodígios, maravilhas, salvação, curas, libertações. Por uns foi amado, por outros foi odiado, perseguido, e por estes também foi escarnecido. A palavra diz que ele cumpre o seu propósito nessa terra, ele vai à cruz do Calvário. Como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro, ele se entregou. E muitas vezes, irmãos, a gente olha para a nossa vida e a dificuldade que nós temos de exercer o chamado de Deus. A gente olha, a gente pensa que está passando tantas lutas, tantas provações. Eu quero conduzir você nesse momento a olhar para a cruz de Cristo, a olhar para o
peso que Cristo carregou, suportou, as aflições, a perseguição que você passa hoje, que você vive hoje, Jesus também foi perseguido. Acusaram, disseram que ele fazia operações por ações demoníacas. Muitas vezes você está tão afligido porque alguém tem falado algo de ti, da tua vida, e você tem se esquecido de olhar para o seu mestre, que perseguição maior ele passou. Jesus soube, irmãos, o que foi a perseguição de palavras, de apontamentos, julgamentos, o que foi o abandono. Cristo sentiu na pele a solidão. Cristo foi traído, foi deixado no momento em que ele mais precisou, e nós sabemos que tudo isso era o propósito de Deus. Os seus discípulos ali o abandonaram, deixaram, fugiram com medo, e ele enfrentou aquela cruz sozinho. E você está enfrentando um chamado e você pensa que está sozinho, e ao contrário do que aconteceu com Cristo, você não está sozinho, porque Jesus está com você. Então, Jesus Cristo foi o exemplo, irmãos, de um homem que exerceu e cumpriu o propósito para que ele foi chamado, para aquilo que ele foi chamado a realizar e fazer. Ele cumpriu com muita excelência, debaixo de dor, de sofrimento, de perseguição, mas ele cumpriu com excelência. A palavra diz, e achado no verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, primeiro ponto aqui, ele achado na forma de homem, agora ele se despiu de toda a sua glória e se coloca na posição de homem. A palavra diz que ele humilhou-se a si mesmo. Irmãos, para nós atendermos ao chamado de Deus, nós precisamos descer. Nós precisamos nos humilhar a nós mesmos, assim como Cristo fez. Hoje nós vemos pessoas que elas querem atender o chamado e elas dizem que tem um chamado de Deus, mas elas querem a todo tempo um vislumbre, uma fama, um estrelismo, um aparecer, um estar em destaque, mas isso vai ao contrário do que realmente é o chamado de Deus. Claro que é aquele momento que Deus cumpre a promessa e todos aqueles que estão ao seu redor veem e testemunham que verdadeiramente Deus te chamou, Deus te escolheu, mas antes de tudo isso há um bastidor, antes de tudo isso há uma renúncia, e a primeira renúncia que a gente vê aqui, que Cristo sendo achado na forma de homem, ele se humilha a si mesmo. Então eu e você, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos rebaixar e entender, né, que é através da humilhação que Deus vai ali realizar o chamado dele na sua vida. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos, irmãos, nada. Nós precisamos abaixar a cabeça, se humilhar diante da presença de Deus e sempre reconhecer que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Isso vai envolver, muitas vezes, alguém te apontar, alguém falar da sua vida, alguém se levantar contra você, mas você suportar tudo isso por amor do evangelho, não é do seu nome, não é do meu nome. Eu não vou suportar por causa do meu nome, porque eu tenho que honrar o meu nome, não. Eu vou suportar porque eu tenho um nome a honrar, e esse nome é o nome de Jesus. Então a palavra diz que sendo ele obediente até a morte, então ele se submeteu, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, uma morte dolorosa. Cristo já sabia qual seria o seu fim, como seria o seu fim, que ele seria abandonado, que ele seria deixado. Então, para tudo nesse exato momento e olha para o que nós estamos aqui falando. Olha para toda essa dor. Irmãos, você encarar um chamado e você aceitar a proposta de fazer algo, sabendo tudo que você vai passar. E você vai viver, que você vai ser abandonado, vai ser rejeitado, vai ser por muitos excomungado, deixado de lado, xingado, e você aceitar tudo isso para morrer por uma humanidade que você sabe que vai te rejeitar. Então Cristo cumpriu com muita excelência o chamado, e esse é o convite de Deus para nós, para passarmos por cima de toda dor, de toda humilhação, de toda tristeza, e cumprirmos também o chamado. A palavra diz que fazendo tudo isso, Jesus, verso 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então quer dizer o quê? Para que viesse
novamente a exaltação sobre a vida do Filho de Deus, o próprio Filho de Deus precisou se humilhar. Então, nós precisamos analisar, irmãos, quem somos nós para não nos humilharmos? Quem somos nós para não descermos dos pedestais e nos tornarmos servos e servir uns aos outros, né? Se fazer muitas vezes ali de menor, para que amanhã ou depois o Senhor possa nos exaltar. A palavra diz, verso 9 aqui novamente, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, uma vez foi humilhado, uma vez obedeceu, uma vez suportou, uma vez calado, foi para a cruz, mas tudo isso para um propósito. Qual o propósito? Salvar toda a humanidade, dar à humanidade essa entrada da porta da graça, da salvação, para nos remir dos nossos pecados. E aí sim, para que também todos viessem diante do nome dele se dobrar, todos os joelhos dobrar e toda a língua confessar que ele é Senhor. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para fechar aqui nesse verso 11, ele se entrega para que todos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus cumpriu um propósito para a glória de Deus. Você vai cumprir o seu propósito para a glória de Deus. Você vai dizer sim para o seu chamado. Você vai aceitar o que Deus tem na sua vida. E não é para a glória do seu nome, mas é para a glória de Deus. Eu tenho a cada dia que passa, irmãos, me sujeitado e me esforçado para aceitar o chamado de Deus. É para a glória do meu nome? Não. É para o crescimento do meu nome? Não. Mas é para a glória de Deus. Porque tudo que você venha fazer, como diz a palavra, quer bebais, quer comais, tudo façais para a glória de Deus. Então Cristo veio, se entregou à porta, o acesso foi aberto. A graça foi nos entregue. Nós estamos vivenciando hoje para todos aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador. Os seus nomes estão escritos no livro da vida, mas tudo isso para a glória de Deus. Então levanta a sua cabeça, mulher de Deus. Levanta a sua cabeça, homem de Deus. Olha para tudo que Jesus Cristo passou, suportou, enfrentou para cumprir o propósito dele. E ele cumpriu com excelência. Eu quero só finalizar aqui lendo para os irmãos Isaías 53. A palavra do Senhor nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não via boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que coisa forte, irmãos. Para que o propósito fosse cumprido, Deus, o próprio Deus, faz cair toda a iniquidade do mundo inteiro sobre Jesus. Verso 7, continua nos dizendo: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então, irmãos, nós vemos que o chamado de Cristo, o propósito que ele cumpriu foi debaixo de dores. Não adianta nós desejarmos uma cama afofada, somente viver vislumbres de fama, não, porque não será assim. Não estamos aqui, irmãos, para descansarmos,
para olharmos para a nossa situação e nos indignarmos. Ah, Deus me deu esse chamado, e esse chamado pesa, esse chamado dói, e eu não quero. Não, olhe para Cristo. Olhe para o que Jesus passou. Se despiu da sua glória para atender o chamado do Pai. Deus quer que a gente venha se despir de todo eu, de todo orgulho, de todo achismo e nos entregar verdadeiramente ao seu propósito. Eu quero nesse momento orar junto com você. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Deus de poder e Deus de glória. Nós estamos aqui, Senhor, nesta hora, Pai. E pedimos a Ti o perdão, Deus. O perdão por todos os nossos pecados e falhas. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos encoraje a vivenciarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Venha nos capacitar, Senhor, nos fortalecer, que assim como seu filho se submeteu, se humilhou, obedeceu e se entregou, Senhor, para viver o chamado, que possamos ser nós, meu Pai, que nós possamos nos despir, renunciar, meu Pai, se humilhar para atender a Tua vontade. Continua, Senhor, fortalecendo a minha irmã, o meu irmão. Enche-nos, Senhor, com a Sua graça, a Sua presença e o Seu poder. É o que nós te pedimos, que o Senhor possa alcançar vidas, almas possam se render através do chamado que o Senhor depositou nas nossas vidas, colocou esta responsabilidade em nossas mãos. Senhor, levanta esse homem, Pai, coloca ele na posição do pastorado que o Senhor quer que ele esteja. Levanta essa mulher, coloca ela na posição de guerreira que o Senhor quer que ela esteja, Pai. Levanta este presbítero, este diácono, Senhor. Devolve a ele, Senhor amado, a ousadia que outrora ele tinha para pregoar o Teu evangelho. E enche, Senhor, a cada um de nós com a Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, com muito carinho, peço a você que se inscreva aqui no canal Maná do Céu, que você ative o sininho, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe essa palavra de direcionamento com mais vidas, para que assim mais irmãos, mais vidas possam ser edificadas e alcançadas e o nome do nosso Deus seja glorificado. Eu vou ficando por aqui, em breve a gente volta com mais um momento de meditação e de oração nas Sagradas Escrituras. Eu declaro nesse momento a paz do Deus de Israel sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus, em nome de Jesus. Fiquem todos na doce paz do Senhor.